Bom dia, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa EBD Online, a nossa lição de hoje, uma igreja que honra a seu Senhor. O autor da nossa revista nos convida a caminhar por todo o capítulo 1 de Atos e o capítulo 2 nos versos de 1 a 13. Essa é a tônica da lição. Todavia nós não vamos ler todo esse texto, mas você pode acompanhar a aula agora com a sua Bíblia aí aberta e se localizando. Vamos para a leitura indicada para a introdução da lição apenas. Atos capítulo 1, versículos de 4 a 5. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, querido, o autor nos chama para essa meditação nesses dois capítulos, porque algo muito importante nessa linha que ele vem desenvolvendo a respeito das características da igreja, ele vai trabalhar nessa manhã conosco em cima do conceito de honra. E dada a tônica, dada a direção que muitas coisas têm tomado nesses tempos, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o atributo de honra, ou a definição de honra do mundo, ela deturpa a definição de honra e, de uma certa forma, ela é contrária ao que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina. Em Marcos capítulo 8, no verso 34, está registrado assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a definição da honra, do Evangelho de Jesus. Negar a si mesmo, tomar a cruz, ou seja, já sabemos que é a horizontal da cruz, ou seja, viver em prol das outras pessoas, e assim nós estaremos seguindo a Jesus. Mas o conceito hoje de honra está muito mais baseado em autoafirmação do que em serviço. E autoafirmação nós sabemos que é a defesa da própria identidade, opinião, desejos, e é sem dúvida a tentativa, ou pelo menos a ação, de nos impormos a uma aceitação no meio em que estamos. Nunca se falou tanto de imagem, de likes, de curtidas, de seguidores, de marca, de imagem, de influencer. Essas coisas todas elas apontam para autoafirmação. Elas nunca apontam dessa forma para negação. Pegue esse conceito agora, pegue essa linha de autoafirmação e tente colocar isso dentro do seguinte versículo, João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Me mostre onde está o crescimento da mensagem, da presença e do nome e da honra do Senhor Jesus nos perfis hoje de rede social. Onde está? Não, lá está valorizando pessoas, momentos delas. Não há isso. Então, honrar a Deus, o autor nos apresenta nessa manhã, em suma, que é obedecer ao que Deus nos diz através da palavra dele. Isso é honrar a Deus. Quando a gente se depara com essa linha,
um texto nos vem à mente. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel falando com o rei, nesse caso, Saul. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e em sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Aqui Saul está preocupado em justificar o seu erro mediante uma prestação de serviço no culto, sacrifícios, holocaustos. Nós muitas vezes queremos justificar os nossos erros com ações de uma certa forma que produzam observação e avaliações. E aqui nesse caso o sacrifício que Saul programava era um negócio espetaculoso. Mas aqui nós aprendemos pela palavra do Senhor que isso não honra a Deus. Que a honra do Senhor reside no simples fato de que obedeçamos a sua palavra. E aí o autor nos abre o primeiro tópico da lição dizendo o seguinte: a espera da promessa. Havia uma promessa quando Jesus foi elevado aos céus. Ele deixou uma ordem, e se essa ordem fosse cumprida, obedecida, uma promessa se realizaria no meio da igreja. Atos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir o quê? Ao cumprimento da promessa. Que promessa foi? Da ascensão de Jesus ao céu, 40 dias depois vai acontecer o Pentecoste. Então o texto enfatiza que a promessa de Jesus se cumpriu no momento em que os primeiros cristãos obedeceram à ordem de Jesus e permaneceram reunidos. Aí há também a seguinte orientação: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, Atos 1, 14 e 15. Então esse texto deixa claro que naquele dia estavam reunidas pelo menos 120 pessoas. Nós temos uma orientação no Novo Testamento mais adiante, quando o apóstolo escreve na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Então aqui também é um conselho para que a igreja não se espalhe, e aqui é um conselho para que a igreja mantenha a comunhão, porque uma promessa também vai se cumprir. A igreja no início alcançou a sua promessa porque obedeceu e permaneceu em comunhão reunida. Não tenha dúvida, há uma promessa sobre a igreja. Qual é a promessa? O Espírito Santo está com a igreja, mas o Senhor Jesus voltará para buscar a igreja. Então há uma promessa aqui. Então nós também estamos aguardando uma promessa do Senhor Jesus. Mas após o autor enfatizar que a igreja permaneceu em honra ao Senhor, honrando sua palavra e esperando conforme ele ordenara, há um tópico que eu estou acrescentando à lição e que é muito pertinente, que é o segundo tópico, que é lidar com a honra humana, e eu diria, lidar com o perigo da honra humana. Como assim, pregador? A Bíblia diz, a quem honra, honra. Sim, não é sobre isso que eu estou falando. Não é esse o ponto. Eu me refiro quando a idolatria é reivindicada com a nomenclatura de honra. É diferente uma coisa da outra. O filho deve honrar o seu pai. Perfeito. Eu estou falando quando as pessoas reivindicam
para si relativa à idolatria, sob a justificativa de ser honra. Não está claro, pastor? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizesse na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui era o sacerdote Eli e seus filhos. E a advertência é clara: você está honrando mais seus filhos do que a mim. E nós lembramos que a ordem é: honra ao Senhor e adore e busque de todo o teu coração, colocando Deus em segundo plano. A parte melhor do sacrifício era para a alimentação da casa do sacerdote, e a parte menos importante era destinada ao sacrifício. Era um roubo da glória e da honra do Senhor. Não é porque Deus queria aquela carne melhor, é porque havia um preceito a ser obedecido, e isso não estava sendo colocado em primeiro plano. Idolatria. Em Marcos capítulo 7, de 6 a 8, nós lemos assim: Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Esse é um segundo perigo de quando a honra humana começa a passar por cima da palavra. As pessoas colocam preceitos, decisões humanas, acertos congregacionais, denominacionais, de direções, acima do que a Bíblia diz. É aquela velha história: a maioria é a voz de Deus. Não existe mentira mais consolidada de verdade do que essa. A maioria não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Então não é porque a maioria voltou alguma coisa que Deus agora vai ter que engolir. E aqui era isso que os fariseus estavam fazendo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque em alguns momentos a vanglória humana, que no caso é essa honra humana, ou ela se disfarça de idolatria e coloca Deus no segundo plano, ou ela ainda é mais atrevida. Ela passa por cima da palavra e diz que é a palavra e que Deus aceitou a palavra. Então é algo muito sério e que nós precisamos tomar o devido e o minucioso cuidado. Um terceiro aspecto que o autor ainda nos traz nessa manhã, e agora é do autor, é que na questão da honra nós precisamos aprender a lidar com zombadores e opositores. Quando nós resolvemos honrar o Senhor, quando nós resolvemos fazer a vontade do Senhor, certamente se levantarão zombadores e opositores. Por quê? Porque são mensageiros enviados pelo inimigo. E aquele momento, e aquela consagração, e aquela dedicação de honra ao Senhor os perturba. O autor da revista diz assim: às vezes o Senhor, por sua vontade e graça, vai permitir à igreja momentos de maravilhas que deixarão muitos perplexos, mas o inimigo certamente levantará os zombadores. Isso é sério. Eu já experimentei isso na minha caminhada cristã. Já vi pessoas se dedicando ao Senhor, se entregando nas mãos do Senhor, e o que elas receberam logo em seguida? Zombaria, deboche, brincadeiras, piadas. Olha aqui o texto da lição. Atos 2, de 12 a 13. O Espírito Santo descendo sobre a igreja de maneira espetacular. E olha o que as pessoas vão dizer. Todos atônitos, perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Olha o que disseram. Outros, porém, zombando, diziam:
estão bêbados. Cada um falava uma língua. E cada um entendia na sua própria língua. E aquele alvoroço de Pentecoste, os zombadores disseram, estavam bêbados. Olha o perigo, querido, olha como é que é sério. E nós estamos falando do maior evento da igreja depois da ascensão de Jesus ao céu. Preste atenção num negócio desse. Em Atos capítulo 17, no verso 32, nós encontramos um outro tipo de zombaria. Eu diria que é a zombaria velada. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vamos ler o texto? Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo pregando, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Há momentos em que a realidade da palavra de Deus é apresentada. Quando o apóstolo está apresentando e falando de ressurreição dos mortos, ele está falando de morte espiritual. Ele está falando de necessidade de morrer para o mundo, de morrer para o pecado e de renascer para a vida eterna. E ele está falando de ressurreição de um povo que não acreditava nisso. Sabe o que eles fizeram? Começaram a zombar. Começaram a zombar e o outro grupo usou de uma outra estratégia. O texto diz que ele falou, olha, passa aqui depois para falar sobre isso. São os zombadores que, na realidade, estão disfarçando a sua zombaria, o seu desprezo, a sua brincadeira com a palavra de Deus, passa aqui depois você me fala nisso. Na realidade são zombadores, estão desprezando a palavra do Senhor. É muito sério. Nós precisamos entender que quando nós resolvemos caminhar na palavra do Senhor, essas coisas vão se manifestar. Mateus, capítulo 27, de 39 a 42. Jesus sendo crucificado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam e diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. O texto é muito claro. Os transeuntes e as autoridades da igreja, sacerdotes, escribas e anciãos. O pecado de zombaria é um pecado que pode envolver qualquer pessoa. Pastor, como é que pode? Pode. Tem pastores, tem líderes religiosos brincando, zombando com a palavra, fazendo piada com Jesus, fazendo piada com a ceia do Senhor. Zombaria. Foi apanhado na armadilha. Não percebe que está brincando, está fazendo piadinha, está zombando de coisa séria, sagrada, santa, separada. O autor da revista diz assim, nos casos citados, uma coisa fica evidente, os zombadores nunca conseguiram impedir o que Deus se propôs a fazer. A vontade do Senhor é soberana. O plano de Deus será levado adiante, mesmo em meio à zombaria. Nunca deixe de falar do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo fala no meio da zombaria. Como assim, pastor? Nesse contexto de Mateus 27, sacerdotes zombando, escribas zombando, anciãos zombando, que Mateus narra, pessoas zombando ao redor, nós temos 2 evidências de que Deus, no meio de toda essa brincadeira que as pessoas estão fazendo, Deus está tocando no coração de alguém, Deus está transformando alguém, Deus está mudando a história de alguém. Lucas 23, 42. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Um ladrão na cruz, no meio da zombaria, no meio da blasfêmia e da brincadeira, estava com a atenção fixa na pregação mais poderosa que Jesus fez em 7 pronúncias que ele fez na cruz do Calvário. O ladrão da cruz foi salvo, mesmo no meio da zombaria, porque Jesus não deixou de pregar sua mensagem. Jesus continuou pregando.
ele vai dizer 7 expressões que vai mudar a vida daquele ladrão. Marcos capítulo 15, versículo 39 diz que o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. No meio da zombaria, no meio das piadas, das brincadeiras, das blasfêmias, o soldado que chefiava os demais, o centurião era o chefe deles. E olha que os próprios soldados blasfemaram, rasgaram suas roupas, colocaram uma coroa de espinho e brincaram com ele. Agora pronto, o rei está completo, olha a coroa dele. O centurião confessou: Jesus era o Filho de Deus. Então, querido, nunca deixe de falar. Agora, não se esqueça de uma coisa: o zombador vai colher o que ele faz. Gálatas capítulo 6, de 7 a 8. Quem semeia, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A palavra que é usada aqui no grego para zombar é assumir áreas de importância, se sentir grande. O apóstolo, quando ele escreve esse texto de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, ele tinha acabado de falar sobre um cuidado cristão. E qual era? Os frutos da carne, as obras da carne, de 19 a 21, capítulo 5. As obras da carne são conhecidas. São imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgias, coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quantos, sob o pretexto do eu mereço, promovem algum tipo desses pecados narrados aqui, nas suas festas, nas suas diversões, nas suas confraternizações? Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra o pai, o servo respeita o Senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome, e vocês me perguntam: como desprezamos o teu nome? Certamente você vai dizer: pastor, tem alguma coisa errada, esse texto é para sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, 5 e 6. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Do dia que o véu se rasgou de alto a baixo, o serviço sacerdotal foi encerrado, e você agora é sacerdote do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. E o que é que eles estavam fazendo, que os sacerdotes estavam fazendo, que estava errado? Versos 7 e 8 de Malaquias 1. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, vocês oferecem em sacrifício um animal cego. Será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ou experimentam oferecer um animal desse ao seu governador? Será que ele agradará de você? Ou será favorável a você? Diz o Senhor dos Exércitos. Querido, como é que eu faço isso, pastor? Com base em Romanos capítulo 12, o sacrifício agora sou eu e você. Que nós devemos oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui diz que os sacrifícios estavam contaminados, animais faltando uma perna. Quantas vezes, querido, você vai para adorar o Senhor, mas está com um pé dentro da igreja e o outro lá fora? Um ouvido dentro da igreja e o outro lá fora. Um olho na mensagem e o outro no celular. Está ou não está na condição do que está sendo oferecido aqui? Está ou não está brincando com a mesa do Senhor também? Está ou não está comprometendo o sacrifício? Está ou não está desonrando o Senhor? Isso é muito sério. Uma moça que se dizia convertida e se liberta do mundo da prostituição artística aí, depois de um tempo na igreja, saiu da igreja e começou a falar muito mal da igreja. Denegrir a igreja, a obra do Senhor. Agora, recentemente, ela se apresentou na mídia dizendo que está doente, que está com problemas seríssimos de saúde e até perturbações mentais. E eu volto para Gálatas capítulo 6. De Deus ninguém zomba. O que a gente planta, certamente colheremos.
A Bíblia diz que quando eu entro na casa do Senhor, eu devo guardar meu pé, eu devo guardar meus lábios. As pessoas têm transformado o culto do Senhor em tantas coisas, e nós esquecemos que um sacrifício muito maior, muito mais santo e muito mais poderoso do que era oferecido na velha aliança, agora é manifesto dentro da igreja. Jesus diz em Apocalipse que ele passeia no meio da igreja. Você consegue imaginar um negócio desse? O Santo, o Filho de Deus, o Redentor, o Rei dos Reis, o que tem todo o poder no céu e na terra, está passeando no meio da igreja. Eu pergunto para você o que Malaquias está perguntando aqui em nome do Senhor. Nos comportaríamos assim com o prefeito, com o presidente ou com qualquer outra autoridade perto de nós? Mas temos feito coisa pior diante do Senhor. O nosso chamado nessa manhã é para rever nossos conceitos de honra, não aos homens, mas ao Senhor, a palavra do Senhor e a obra do Senhor. Você tem honrado a palavra, a igreja do Senhor como sacerdote do Senhor, porque é isso que a Bíblia diz que eu e você somos agora. No ministério de Cristo nós somos sacerdotes do Senhor. Pense nisso nessa manhã e que Deus te abençoe e que o Espírito Santo traga convencimento no seu e no meu coração e que a cada dia, no nosso caminhar, no nosso fazer, no nosso falar, o Senhor Jesus Cristo seja honrado e glorificado no que falamos e no que fazemos. Vamos orar. Deus, nós te louvamos nessa manhã por essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito nos traga a consciência, o constrangimento, a mudança necessária para que em tudo e a todo tempo, fazemos, falando ou fazendo, o Senhor seja glorificado e honrado em nossas vidas e através delas. É no nome santo e glorioso de Jesus que nós oramos. Amém? Que Deus te abençoe. Até logo mais no culto presencial na igreja.